explicasse para o pessoal quais são as formas, né, de precificar um projeto que existem. Às vezes quem está começando a empreender, a trabalhar, saiu da faculdade agora, né? Quais são as formas que existem e como que a gente pode precificar um projeto? Então, Bruna, existem muitas formas de precificação. As três mais comuns são a primeira por metro quadrado, que é a que a gente tem mais difundida no mercado, principalmente porque a gente trabalha dentro de um mercado de construção e o metro quadrado é exatamente o fator que a engenharia utiliza para fazer toda a sua verificação de custos. A gente também tem como cobrar pelo projeto pela hora trabalhada, e a terceira é por um percentual ou da obra ou do valor do imóvel. Quando se trata de uma reforma ou de um imóvel novo, algumas pessoas utilizam aí um percentual para fechar esse valor de projeto. E Vitor, eu não tinha falado, né, na nossa conversa anterior para você falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que talvez possa ser interessante para a gente discutir um pouquinho de cada um. O que você observa, assim, tipo assim, um pró e um contra de cada tipo desses de precificar, para a gente falar um pouquinho sobre cada um e quem não conhece, conhecer um pouquinho mais. Perfeito. Um metro quadrado, o pró é essa conexão muito rápida, né, com a parte de execução, de engenharia dos projetos. Então, a gente consegue balizar esses valores de uma maneira mais fácil para a construção. E o fator contrário é porque muitas vezes esses projetos eles não retratam exatamente a realidade, porque eles não consideram a complexidade dos espaços. Até no último podcast, o que muita gente fala é assim, você não pode cobrar a mesma coisa que você cobra para fazer um galpão ou para fazer um banheiro. Claro que existe aí uma compensação, porque quanto menor os espaços, maior vai ser o valor do metro quadrado, essa é a maneira correta de se precificar dessa maneira. Entretanto, a gente não considera a complexidade. Então, o metro quadrado ele fica um pouco defasado dentro da parte projetual, do meu ponto de vista. Já a hora trabalhada, o grande fator é porque ele realmente consegue retratar a realidade e consegue se ajustar para os diferentes clientes e para os diferentes escritórios. Porque você concorda comigo que um escritório que tem 10 profissionais trabalhando gastam muito mais, precisa de um valor ali mensal muito maior do que um autônomo que trabalha sozinho ou que trabalha com um estagiário. Então, através da hora trabalhada, a gente consegue fazer o balizamento de todos esses fatores e o cliente efetivamente paga pelo tempo que está sendo disponibilizado para o desenvolvimento do projeto dele. O fator contrário, e eu passei pessoalmente por essa dificuldade, que foi a adequação a essa metodologia, porque ela custa alguns trabalhos adicionais. Você precisa ter uma rigidez dentro do uma rigidez tanto com o escopo de trabalho, quanto também com o tempo que você vai disponibilizar para cada projeto. E isso precisa ser bastante ajustado para cada profissional, para você ali não passar um valor que possa ficar defasado durante o processo. E, basicamente, os fatores prós e contras da porcentagem, levando em consideração o valor da obra ou do imóvel, para mim é a mesma coisa do metro quadrado. Às vezes você não consegue considerar a complexidade daquele espaço, principalmente quando a gente fala de reforma. Vitor, e eu acho muito interessante isso que você falou da questão da hora trabalhada, porque é todo um processo, né, que a gente precisa ir desenvolvendo, ajustando, até a gente chegar no, então, beleza, eu demoro tanto tempo para fazer um ambiente assim, 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 e conseguir aplicando isso, né? Assim, muitas vezes quando a gente começa, eu percebo isso, às vezes a gente já quer as respostas prontas para tudo. E acho que é importante frisar que isso é um processo que levou tempo até você chegar, e mesmo chegando a todo momento, eu acho que você deve ficar ajustando a tua hora, né? O valor da tua hora.
Com certeza, porque é uma caminhada, né? Ali você vai subindo a escada. Então, existem custos que vão se agregando adicionais no meio do caminho aí, tanto de pessoal quanto de freelancer, de outros processos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, esse ajuste, tanto do escopo, das metodologias também de controle que você cria dentro do seu escritório para com o cliente, isso tudo é muito importante dentro da precificação por hora trabalhada. E Vitor, é essa que você usa hoje no seu escritório, né? Essa que você Sim, adota. depois de muito levar na cara, depois de muito bater cabeça, hoje em dia é essa que eu adoto. E deixa eu te perguntar, justamente sobre isso, porque às vezes, igual como eu falei, né? Às vezes quando a gente está começando, a gente quer uma resposta mais pronta, tem meio pressa, né, de ter aquilo. E às vezes, no longo prazo, a gente, né, acaba batendo a cabeça, acaba entendendo que aquela não era a melhor forma e tudo mais. E aí eu queria saber, tipo, para quem está começando, você recomenda que desde já a pessoa comece trabalhando dessa forma, contando as horas trabalhadas, ou que ela comece uma mais fácil, enfim, o que você recomenda que a pessoa faça? Então, a nossa profissão é uma profissão muito prática, então eu acredito, às vezes, na maioria das vezes, no empirismo mesmo, no aprendizado através da forma empírica. Então, o conselho que eu posso dar é, se você tem ali 2 clientes, trabalhe de maneira diferente com cada um deles, e aí você vai efetivamente verificar o que funciona melhor para você. Porque eu tenho colegas que a hora que o metro quadrado funciona, mas existe essa defasagem que a gente já comentou. A maioria hoje em dia está adotando a hora trabalhada, né? Porque realmente isso, é um valor justo, tanto para o cliente quanto para o escritório, e que é possível se adequar às diferentes realidades, de uma maneira muito fácil. E Vitor, já que a gente está falando dessa, então, com mais foco e tudo mais, explica como que você faz, como que você usa ela no seu escritório, para caso as pessoas queiram começar a utilizar dessa forma de trabalho também, né? Dessa forma de precificação. Que dicas que você pode dar? Como que você faz hoje? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender efetivamente os nossos custos, né? Os custos de subsistência. Então, a gente precisa ali colocar em uma lista todos os custos fixos, que seriam, por exemplo, aluguel, se você tem um escritório, se você aluga um espaço, água, luz, telefone, internet, equipe, isso tudo que você gasta de maneira fixa durante todos os meses, você precisa contabilizar nisso. Além disso, você precisa contabilizar o lucro do escritório, que seria o pro labore do profissional, e também o lucro para a reserva técnica para o próprio escritório, porque quando a gente tem um espaço, ou mesmo quando a gente aluga um coworking, enfim, a gente precisa de uma manutenção recorrente das nossas ferramentas, seja física ou seja, inclusive, de software. Então, hoje em dia, a gente vê uma migração muito grande do Revit, do AutoCAD para o ArchiCAD. Isso tudo, no final das contas, a gente está falando de custo, a gente está falando de dinheiro. Então, ter uma reserva técnica também para o escritório é muito importante, para dali a 2 anos você conseguir comprar um computador melhor, você conseguir efetivamente melhorar as suas condições de trabalho e, por consequência, a qualidade do projeto. Além dessa parte dos valores fixos, a gente tem os valores variáveis, que aí entra, eu pelo menos coloco o CAL, tá? Porque todo ano ele tem uma variação ali de valores, enfim. Também os freelances, que é aquele detalhe que a gente tinha falado, hoje em dia a gente terceiriza muita coisa, porque às vezes a gente não consegue pessoalmente dar conta de tudo. Então, muitas vezes aqui no escritório eu preciso terceirizar uma maquete eletrônica. Isso entra dentro de um custo variável. Eu preciso também, um projeto ficou pronto, eu preciso fotografar esse projeto para dar um retorno de marketing, de mídia, então, de portfólio até. Então, isso tudo também precisa estar dentro desse cronograma de gastos, dentro dessas perspectivas. Além de cursos também, que a gente sempre precisa fazer. Projetou,
ela pode entrar até dentro de um custo fixo, todo mês ali, pagando a mensalidade para você ir aprimorando os seus serviços. Vitor, e eu acho que até antes da gente falar isso, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, eu acho que um ponto de primeiríssima importância, assim, que eu vejo muita gente, não só na arquitetura, cometendo esse erro, é a gente falar sobre a importância de separar, né? Você e seu escritório, né? Você, pessoa física, e o seu escritório, pessoa jurídica. Então, mesmo que você não seja, né? Porque tem muita gente que atua como arquiteto autônomo sem ter uma PJ, é importante definir o teu prolabore e não misturar, né? Tudo que entra no escritório é teu, né? Saber definir lá o teu valor mensal. Então, aí você faria o mesmo processo, mas para tua casa, né? Então, quanto que você gasta de mercado, né? E etc, etc. E para definir, então tá, meu prolabore é X. Então, esse X é meu e o resto, né, do escritório. Acho que isso é muito, muito importante, né, Vitor? É de extrema necessidade, porque é dessa maneira que você consegue criar um embasamento para o seu crescimento, entendeu? Se todo mês ali o que sobrar é seu, ficou na conta, dinheiro na mão e vendaval, como já diria a música. É gasto com skincare. Exatamente. Então, assim, você efetivamente não consegue ver um progresso do seu nome, uma projeção maior. Então, quando você separa essas coisas, você consegue efetivamente criar um embasamento e um entendimento também, porque facilita até nas suas prospecções. Você tem um alvo a alcançar ali todo mês, tanto para o escritório quanto pessoalmente. Então, isso facilita bastante na procura dos clientes. E é importante, né, o que eu vejo muito aliado a isso também, não sei às vezes se você faz dessa forma, mas é importante a gente definir um prolabore fixo, né? Teve um Sim, mês, teve uma entrada a mais, ok, eu vou fazer uma retirada de lucro e tudo mais. Mas eu vejo muita gente também falando assim, então tá bom, o que ficar para mim é o que sobrar. E isso não faz muito sentido, né? A sim, longo prazo não é sustentável. sim, com certeza, porque a gente trabalha, principalmente quem é autônomo, trabalha com oscilações, né? Obviamente que a gente tem que manter um rendimento mínimo para a subsistência. Só que a gente, em decorrência dos meses, isso pode variar para muito mais, ou para menos, ou para muito menos. Então, é necessário que a gente tenha essa reserva e esse controle. E eu acho muito legal isso, não sei se você sente isso também, mas às vezes a gente, quando está empreendendo, a gente pode ficar meio aflito, tipo, meu Deus, mas esse mês eu só faturei tanto, né? Eu precisava ter faturado tanto. E na verdade, se você tem um prolabore definido, né, e todos os outros custos definidos, o quanto você faturou mensalmente pouco importa, né? Sim, Porque aquele valor, então naquele mês eu não consegui pagar aquelas contas. Mas por causa da reserva, do teu fluxo de caixa que você teve, então, né, as contas não vão ser pagas com o faturamento mensal, né? Por isso que é sim. importante ter tudo isso definido, para que as pessoas, para que você consiga, né? Então beleza, esse mês eu faturei menos do que eu deveria, então, mas eu tenho um fluxo de caixa aqui, né, uma reserva que vai suprir essa necessidade. Do mesmo modo, faturei mais, então não vou gastar tudo com skincare, né? Vai Exatamente. ficar no meu fluxo de caixa, na minha reserva, para suprir algum mês, porque é igual você falou, são variações, né, que a gente sofre. Sim, e com o passar do tempo, assim, você vai se acostumando, se familiarizando mesmo com essas projeções, e você para até de pensar em quantidade de dinheiro. Você pensa em quantidade de clientes e de projetos, entendeu? Então, esse mês falta fechar 2 projetos. Esse mês eu consegui fechar um projeto a mais do que estava no programado. E essas retiradas também de lucro, né, que você citou, eu acho importante a gente não fazer de maneira mensal. Pelo menos aqui eu tento fazer no trimestre. Quando tem um superávit, aí a gente faz uma retirada a cada 3 meses, no Não, mínimo. super legal.